Bom, galera, aqui na lousa tem aquilo que nós chamamos de esqueleto do sermão ou estrutura do sermão. Essa estrutura aqui que está no quadro, ela é usada pelos grandes pregadores e ensinadores. Porque se você conseguir seguir este modelo que está aqui no quadro, é impossível de você errar. Não tem como errar seguindo isso daqui, porque isso daqui te ajuda. É aquele famoso esboço que você leva em um livro, né? Um caderno como esse daqui que eu tenho, que é o meu esboçário de pregação, ou você recorta ali e coloca um clipe na Bíblia. E se você aprender a seguir isso daqui, aprender a dominar isso daqui, nunca mais você vai sofrer para pregar em lugar algum da Bíblia. Você consegue pregar em qualquer texto de forma tranquila, seguindo a estrutura do sermão. Todo sermão precisa de um texto bíblico. Não existe pregação que não tenha um texto bíblico. Eu já vi pessoa querer pregar na harpa cristã. A harpa não é Bíblia, galera. Tem letras maravilhosas de hinos que tocam o coração, mas não é Bíblia. A pregação tem que estar fundamentada na Bíblia. Então toda pregação tem um texto bíblico que vem da Bíblia e toda pregação também tem um tema. Toda pregação tem um tema central que você vai trabalhar na noite. Você vai pregar sobre pecado, sobre arrependimento, sobre promessas, sobre vida com Deus. Sempre vai ter um tema central ali que vai desde o começo da sua mensagem até o final. E o mais importante que você entenda é que este tema do sermão, ele não pode vir antes do texto. Não pode ter aquela ideia de que Deus me deu um tema lindo de mensagem, só falta o texto. Isso não existe. Isso não existe. Primeiro, para você ter um tema para a sua mensagem, você precisa ter um texto, porque o tema da sua mensagem, ele emana do texto. É lendo o texto, analisando o texto. O pessoal está chegando aí, Pai do Senhor, pode ficar à vontade. Eu vou dar uma breve recapitulada para vocês. Pode sentar aí, galera, fique à vontade. Fique à vontade aí. Então, o que acontece? Vou voltar aqui rapidinho, ainda bem que está no começo, o pessoal chegou agora, então vou voltar para vocês, tranquilo. Então, na aula passada, tem um pessoal novo que chegou aí, na aula passada nós trouxemos uma aula sobre interpretação bíblica, texto mal interpretado. Depois eu vou disponibilizar para vocês aí a aula aí, pessoal que chegou, só me chamar depois, tá bom? E na aula de hoje nós estamos falando sobre estrutura do sermão, como montar uma pregação, como montar uma saudação. E aqui na lousa, pessoal, não sei se vocês querem vir para cá, não sei se dá para enxergar aí, que a letra está pequena aqui no quadro, talvez dê para enxergar. Aqui no quadro tem aquilo que nós chamamos de estrutura do sermão ou esqueleto do sermão. E essa metodologia aqui de construir o sermão, ela é usada pelos grandes pregadores. E sempre foi usada pelos grandes pregadores. Eu estava falando antes do pessoal chegar, que se você seguir essa metodologia aqui, pastor Fernando, é impossível de você errar. Essa metodologia, ela te ajuda a você não pregar o famoso sermão salada mista. O que é o sermão salada mista? É aquele sermão que o abençoado, ela abre um texto da Bíblia, ela lê aquele texto, ela não comenta o texto, ela não explica o texto, ela não aplica o texto, ela vai para tudo quanto é lugar da Bíblia, termina o culto, ela falou de tudo, e você fala assim, mas por que ela leu aquele texto? Mas por que ela leu aquele texto, sendo que ela não falou nada do texto, não pregou sobre o texto, não comentou o texto? Então, se você conseguir dominar, e você vai conseguir dominar a estrutura do sermão, você começa falando de um assunto e você discorre esse assunto até o final do seu sermão. Não tem como você fugir do assunto, porque você fica preso ali para poder trabalhar a estrutura do sermão. É claro, irmãos, é óbvio, isso não vai limitar a atuação do Espírito Santo, não é colocar o Espírito Santo na caixinha, isso não existe. Isso daqui é para você ter uma direção, para você saber, para você se organizar. E eu falava aqui no começo, antes de você chegar, que toda pregação, ela tem um texto que vem da Bíblia. Eu comentava com o pessoal aqui que eu já vi pessoa querer pregar dentro de texto, estrofes da harpa cristã. É engraçado, pastor Fernando, mas já vi. A harpa cristã não é Bíblia, igual eu falava, tem louvores maravilhosos que tocam o coração, mas não é Bíblia. Texto base para pregar, Bíblia Sagrada, palavra de Deus inspirada. Todo sermão, ele tem um tema. Você vai pregar na noite em um culto, ele tem um tema central, o texto que você lê, sua pregação. Promessa, perdão, reconciliação, vida com Deus. Vai ter um tema ali, o texto que você vai trabalhar. E é muito importante que o tema do seu sermão, ele não pode surgir
antes de Deus te dar um texto. Não tem aquela ideia, nossa, eu tenho um tema lindo de pregação. Só falta o texto bíblico. Isso não existe. O tema, ele emana do texto, lendo o texto, analisando o texto, estudando o texto. Você vai falar, não, isso daqui está falando sobre isso. Então o tema desse texto aqui é isso aqui. Não tem para onde correr. Depois que você tem um texto que você vai orar a Deus, a não ser que você recebe um convite com um tema, né? Alguém te dá um texto e você vai trabalhar aquele tema. Ou você vai, você está convidado, pode vir pregar aqui domingo que vem, está livre. Você ora a Deus e automaticamente para quem prega, Deus coloca algo no coração. É um negócio incrível, só quem prega sabe o que eu estou falando. Você recebe um convite, parece que seu coração já arde para você falar sobre alguma coisa, e aí você vai estudar sobre aquilo e você vai montar, porque Deus já te deu o texto, né? Depois que você tem o texto, você vai extrair o tema do texto que Deus te deu, vai ter introdução. No mundo acadêmico nós chamamos isso de exórdio. O que seria? Seria você vender o seu peixe. É você tentar segurar a atenção do público. A introdução tem duas metodologias que você pode aplicar. Eu tenho uma que eu acho melhor, mas você consegue usar essas duas. A introdução, ou você pode falar algo do dia a dia, uma história, um acontecimento, até um acontecimento que todo mundo ficou sabendo, que vai fazer sentido com aquilo que você vai pregar. Supor que você vai pregar sobre perdão. Aí você viu uma matéria lá de uma mãe que perdoou um assassino que matou a filha. Você pode dar uma comentada na sua introdução para potencializar a ideia de perdão. Porque é algo, gente, isso é para perdoar uma pessoa que matou uma filha ou um filho. Deus tem que trabalhar muito nesse coração. Então você pode usar também esse tipo de introdução se tem sentido com o seu texto base que você vai pregar. Mas eu entendo que a melhor introdução para uma pregação é o contexto do texto. Isso aqui nós vamos fazer na prática, ou seja, é você trazer uma breve explicação do que está acontecendo ali. Eu vou pregar lá sobre o cego lá no caminho, lá, né? O cego Bartimeu no caminho. Eu vou explicar como Jesus chegou ali, da onde que ele está vindo, por que ele passou por ali. Essa introdução é aquela explicação que tem antes de você chegar no lugar que você quer aplicar. Essa introdução eu creio que é a melhor que existe, porque ela é fiel ao texto. Não que essa outra metodologia não seja boa e não dê para usar. Dá também. Eu conheço um pastor amigo meu de Itapira que ele ama usar esse tipo de comparação na introdução e encaixa como uma luva. Ele consegue trabalhar bem isso daí. Eu já tenho dificuldade. Eu prefiro ficar só no texto bíblico ali mesmo e trazer a interpretação do contexto. Então todo sermão ele tem um texto, ele tem um tema, ele tem uma introdução, ele tem as divisões. E nós costumamos ensinar que as divisões você trabalha no mínimo 3 e no máximo 7 divisão, porque se você passar disso daí, você prega 2 horas com as divisões. Vai ter muita coisa para você falar. Então você tem que saber dosar as divisões dentro do sermão que você vai construir. A ideia hoje aqui é tentar, se o tempo der, né? Se o tempo for paciente conosco, né? Mas ele não é, mas Deus ajudar. A ideia é tentar ensinar 5 tipos de sermão para você montar na Bíblia. Dá para pregar 5 tipos de sermão. Sermão textual, sermão temático, ou conhecido como tópico, sermão expositivo, sermão biográfico e sermão doutrinário. Lembrando que esse doutrinário não tem nada a ver com uso e costume, viu pessoal? É doutrina bíblica. Bíblica, tem nada a ver com uso e costume não. Tá bom? E as divisões é no máximo 7, nem coube aqui. E no final de todo o sermão tem uma conclusão e, para nós que somos pentecostal, o apelo. Né? A conclusão é a recapitulação de tudo que você pregou. E no final você termina fazendo aquele convite, do jeito certo, que nós comentamos semana passada, né? Não aquele convite furreco lá, coitadinho de Jesus, tá ali no canto ali. Dá uma chancinha para ele. Quem hoje quer dar uma chance para Jesus? Coitado, parece que ele está no canto sozinho lá, precisando de uma ajuda. Não, mostrar a realidade, ó. Você é pecador, você é miserável, mas não importa. Jesus, ele te ama, ele quer te dar uma oportunidade, ele vai jogar no mar do esquecimento. Se converta hoje aí, querendo ser. Acabou. A pessoa vem arrependida. Nossa, mesmo eu sendo assim, um miserável, ele me aceita, então eu quero esse Jesus. Então, galera, agora, eu quero junto com vocês, eu pedi para vocês trazerem a Bíblia, vocês trouxeram a Bíblia, eu quero montar um sermão, e o primeiro sermão que nós vamos montar juntos é o sermão textual. Nós vamos montar um sermão textual. O sermão textual, galera, é muito importante você anotar aí no seu caderno que o sermão textual, vou colocar aqui, ó, sermão textual.
Eu vou explicar para você o que é o sermão textual. O sermão textual nós ficaremos presos apenas dentro de um único verso. Um único versículo. Único. Eu vou trabalhar só aquele versículo. Por isso que significa sermão textual. Eu não vou usar o versículo anterior e posterior. Vou ficar só naquele. E eu queria montar esse sermão junto com vocês no texto mais conhecido do mundo da Bíblia Sagrada. Qual que é o texto mais conhecido? Até crente, quem não é crente conhece o texto da Bíblia. Qual que é o texto mais conhecido do mundo? Eu sabia que o irmão ia falar isso, mas não é o Salmo 23. Nós pensamos que é, a maioria pensa que é. Qual é o texto mais conhecido do mundo, que até crente não conhece? E falaram lá atrás. João 3,16. Porque Deus amou... É o texto mais conhecido do mundo. Até quem não é crente conhece esse texto, gente. Abre aí para nós aí em João 3,16. Então nós já temos um texto bíblico, né? O nosso texto é João 3,16. João 3,16. O texto que nós vamos montar o sermão então é João 3,16. Do nosso sermão textual. Então vamos lá, acompanhando aí, João 3,16. Todo mundo localizou aí? Quem pode ler para mim, por gentileza, João 3,16 aí, bem alto aí, porque tem gente lá no fundo lá, que senão não dá para a pessoa ouvir. Vamos lá, João 3,16. Quem pode ler alto aí? Pode ler, minha irmã. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Show de bola! Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lendo esse texto junto com vocês, pessoal, olhando para esse texto, qual poderia ser o tema do meu sermão? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tema do sermão. Vamos lá, vocês são pentecostais, são criativos. Crente que crê não perece. Faz sentido. Faz sentido. Mas, vamos lá. Tem um que tá clássico, irmão. Tá no texto. Só você olhar. Esse texto fala do quê? Fala de não perecer. Amor. Aí, matou. É aqui. Essa aqui é a maior expressão do texto. Como poderia ser o tema do meu sermão? O grande amor de Deus. Sim ou não? Quando você lê esse verso, não fica claro o grande amor de Deus? Então, o tema do nosso sermão, mas o do pastor Fernando também dá. Pentecostal é terrível, né? Um tema bem elaborado. Então, o tema do nosso sermão seria o grande amor de Deus. Olha lá, o grande amor. O grande amor de Deus seria aqui o tema do nosso sermão. João 3,16, o grande amor de Deus. A introdução, nós usaríamos a explicação do contexto ali, a conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos não entende, né? Como pode o homem nascer de novo, tudo tal, até o Senhor Jesus chegar e falar e o foco principal, que é João 3,16. Agora, pessoal, todo mundo aí olhando pro texto, nós vamos dividir apenas o verso 16. Nós vamos trabalhar só ele. Todo mundo olhando aí pro verso 16, qual poderia ser a minha primeira divisão que eu poderia trabalhar à luz desse texto? Todo mundo olhando pro texto. Alguém quer falar? Como é que é? Porque ele amou. Como é que começa o texto? Deus amou o mundo, porque ele amou. A minha primeira divisão poderia ser Deus amou o mundo, sim ou não? Está no texto ou não está? Ou é coisa da minha cabeça? É coisa da nossa cabeça ou do texto? Então está no texto, vamos para o texto. A primeira divisão, Deus amou o mundo, está no texto. Deus amou o mundo, está no texto aí, a primeira frase do texto. Qual poderia ser a minha segunda divisão? Olhando para o texto, pessoal. Qual poderia ser a minha segunda divisão? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. É uma maneira diferente, Ele não amou de qualquer maneira. É uma maneira diferenciada. Está no texto ou não está? A minha segunda divisão, então, Ele amou de tal maneira. Está aqui, ó. Tal maneira. É uma maneira diferente, não é qualquer maneira. Olhando para o texto, qual poderia ser minha terceira divisão para trabalhar nesse texto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, dá para tirar mais ainda aí. Também dá, isso daí dá, calma, não vai chegar lá, mas dá.
Olha para o texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Vamos aí, galera, vocês estão pegando. Olha para o texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deu o quê? Deu seu único filho. Está no texto, meia terceira divisão. Olha lá, ó. Deu seu único filho. E agora? Olhando para o texto, qual pode ser a minha quarta divisão? Para quê? Para todo aquele que crê. Está aí, ó, está no texto. Para quem crê. Você pode também sintetizar a palavra como o pastor Fernando está fazendo. Para quem crê. A minha quarta divisão, para quem crê. E agora? Quinta divisão. Quem crê não perece. Não perece. Para não perecer. Para não perecer, seria minha quinta divisão. Não perecer. E para finalizar? Aí, meu pastor, fechou com chave de ouro. Mas tem a vida eterna. 6 divisão. Ó. Mas tenha a vida eterna. Agora, pessoal, olha aqui para mim. Por favor, olha aqui para mim. Olha um sermão montado aqui com 6 divisão. Eu tenho 6 tópicos para trabalhar dentro de um versículo. Agora deixa eu perguntar para vocês, foi difícil fazer isso daqui? Foi difícil, pastor? Eu fico me perguntando, meu Deus do céu. Tem obreiro por aí, quem é pregador sabe o que eu estou falando? Que o pastor vem chegando nele e fala assim, ô irmão, traz um sermão amanhã. Ai, não, pelo amor de Deus, me dá um mês. Eu quero um mês, eu não consigo preparar o sermão. Gente, é claro que demanda tempo também para montar um bom sermão, mas nós montou em 5 minutos aqui junto. Tem alguma coisa da nossa cabeça aqui, coisa que nós colocou aqui da nossa cabeça? O que tem aqui? Bíblia. Um sermão bíblico. Oi? Pastor, e não é aquela famosa mensagem carta na manga, né? Não, mensagem bíblica. Totalmente bíblica, limpa, texto bíblico. O sermão está montado, pessoal. Montamos aqui só Bíblia, tranquilinho. E aí, como que pregaríamos esse sermão? Quem faltou na aula passada, eu trouxe um momento que é sobre postura de púlpito. Como se portar, os agradecimentos iniciais, agradecimentos finais. E agora eu vou fazer na prática como que seria pregar um sermão. Como se fosse na igreja, imaginando que aqui tem uma igreja. Então, como que você chegaria? Seria dada a oportunidade para você começaria com as saudações iniciais. Meus queridos irmãos, quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Wesley, que me convidou para estar aqui na noite de hoje. Sou muito feliz por isso. Quero agradecer ao meu pai e meu tio que me acompanham nessa noite. Eu também quero ser grato pela vida de cada irmão e cada irmã que está aqui, para louvar o nome do Senhor Jesus. Deus colocou um texto no meu coração e eu quero ministrar ele para a igreja hoje. Por gentileza, abra sua Bíblia junto comigo no Evangelho de João, capítulo 3 e verso número 16. Eu vou aguardar, se for me dado tempo, se é aqui no Wesley eu sei que ele vai me dar tempo, eu vou aguardar todo mundo localizar o texto para acompanhar a leitura. E eu não vou ficar que nem doido, afobado, não. Meus irmãos, vocês localizaram o texto, amém? Amém. Então acompanhe comigo. Leia pausadamente, respeite a vírgula, respeite os acentos para dar sentido na leitura. Então eu vou ler o texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Na noite de hoje, eu quero pregar subordinado a um tema, igreja. O grande amor de Deus. O tema eu posso falar antes de ler o texto ou depois que eu ler o texto. Isso daí fica a critério seu. Tem pessoas que pegam o microfone, saudam e já falam, hoje eu quero pregar sobre o grande amor de Deus. Abra a Bíblia em João 3,16. Tranquilo, não tem problema. Já tem outros que não. Lê o texto e depois que lê, irmãos, hoje eu quero pregar dentro de um tema. O grande amor de Deus. O critério é seu.
leu o texto, entrou no critério, aliás, leu o texto, falou o tema, entra na introdução. Como que eu pregaria aqui? Meus irmãos, no capítulo 3, Senhor Jesus Cristo, ele vai ser indagado por um mestre da lei, Nicodemos, e o Senhor Jesus começa a conversar com ele, e diz que ele não consegue entender as coisas terrenas, como pode entender as coisas espirituais, né? Como pode um homem nascer de novo? Mas o ápice desse texto é o verso mais conhecido do mundo, que é o verso de número 16. E à luz desse texto, na noite de hoje, dentro do tema que eu propus para vocês, eu quero falar 6 verdades dentro desse texto. A primeira verdade que eu quero trazer para vocês na noite de hoje: Deus, ele amou o mundo. E o mundo aqui não é árvores, pássaros, não. Ele amou a sua criação. Ele amou o homem, a coroa da criação. E quando diz aqui que Deus amou o mundo, não quer dizer que ele amou só judeus, só brasileiro, só americano, não. Ele amou independente de etnia. E por conta deste amor que ele teve para com o mundo, que foi um amor de tal maneira, não foi um amor como de um namorado para a namorada, de um marido para com a esposa, de um filho para com o pai. É um amor incondicional. É um amor que ele não viu condição em você para te amar. Ele te amou porque ele é Deus todo amoroso. E por conta desse tal amor, ele deu seu único filho. E essa vontade de dar, ele não foi persuadido, não foi colocado na parede, ele não foi obrigado, foi um ato voluntário. E por conta deste grande amor, que foi de tal maneira, ele deu seu único filho, para quê? Para que você não pereça, para que você não seja jogado no lago de fogo, para que você não seja apartado dele e vá para o sofrimento eterno. E por conta desse grande amor, ele deu o filho dele, um amor de tal maneira, para você não perecer, mas para que você creia que ele é o Filho de Deus. E se você crê que ele é o Filho de Deus, além de não perecer, ele tem preparado para você a vida eterna. Na noite de hoje, eu estou te pregando sobre o grande amor de Deus. E você está entendendo que ele amou o mundo. Você viu que esse amor foi de tal maneira. E é para quem crê. Crê em quem? Maria? Allan Kardec? Maomé? Não. No Filho que ele enviou. E quem crê no Filho que ele enviou, o que vai ganhar? Não vai perecer, mas vai ganhar a vida eterna. Você que está aqui na noite de hoje e está ouvindo que o Senhor Deus te ama e quer se entregar para ele publicamente, levante sua mão e vem aqui à frente que o pastor Wesley vai orar. Amém e graças a Deus. É difícil fazer isso? É difícil, pessoal? Não é. É o que nós montou aqui. É o que nós montou aqui. É claro que às vezes demanda prática, você receber as oportunidades e não negar. Mas você viu que eu saí daqui? Eu saí daqui em algum momento? Eu não fiquei só aqui dentro? Eu fiquei só aqui dentro. E é muito importante que você entenda que a nossa pregação não está aqui. Isso daqui é o meu apoio. São subtemas que eu vou olhar para trabalhar. A minha pregação está nas entrelinhas. Nas entrelinhas. Imagine que entre cada divisão aqui tem 15 linhas imaginárias. E nessas 15 linhas imaginárias está minha vida com Deus, meu conhecimento bíblico, minha vida de piedade. É aí que vai estar a sua mensagem. E é algo importantíssimo, importantíssimo, importantíssimo que todo mundo precisa entender de uma vez por todas. Pregação só é pregação se você explicar o texto. Aliás, interpretar o texto. Pregação só é pregação se você explicar o texto. Pregação só é pregação se você aplicar o texto. Se você não interpretar o texto, se você não explicar o texto, se você não aplicar o texto para a igreja, você fez tudo ali em cima, só não pregou a palavra de Deus. Só não pregou. Então a exegese que eu ensinei semana passada, quando você faz no seu lar, você entendeu o texto. Você entendeu? Você vai vir para a igreja e vai explicar esse texto para a igreja. E no meio da explicação você vai aplicar isso para a igreja, que é o que eu fiz aqui agora. Você entendeu? Por que esse amor? Como que ele me amou? E aí? E o filho dele? Para quem crê? Crê em quem? No Senhor Jesus. Vai ganhar o quê? A vida eterna. Texto bíblico, pregação bíblica, o nome de Jesus vai ser louvado, as almas crerão no Senhor Jesus e o nome de Deus vai ser exaltado. Tranquilo até aqui? Dúvidas? Vamos lá. Que eu sei que tem, pode falar. Semana passada vocês ficaram muito quietinhos, pode falar as dúvidas, vamos lá. As aplicações aí dá para trazer, dá para trazer
Aí é outro sermão, que eu vou ensinar agora. O sermão textual, você não pode sair daqui para outro texto. Você tem que ficar nesse texto. Por isso que o nome é textual. Se eu usar outra passagem bíblica, já muda o nome do sermão, é temático. Não disse isso, eu falei das aplicações. Não, a aplicação... Dentro do texto. Sim, dentro do versículo você pode usar todas as aplicações que são possíveis, dentro do texto. Do único texto. Se você usar outro texto de base, acabou, já é outro tipo de sermão. Aí é outro sermão chamado de sermão temático, quando você usa mais de um versículo. Quando você usa um único versículo, sermão textual. Esse tipo de sermão, ele é extraordinário para saudação. Você quer ver se achar ele montado? Vai em Salmos, já está ali. O Senhor é meu refúgio, minha força, minha rocha, minha fortaleza. Já tem 4 coisas para você trabalhar montado. Refúgio, fortaleza. É excepcional. As palavras de Jesus também, as citações dele, parece que já está montado para você trabalhar o sermão textual. Quer ver? Eu quero montar mais um com vocês aí. Mais um bem legal. Abre aí em 2 Crônicas 7,14. É esse aí mesmo. Segunda Crônica 7,14. Esquentou, varão. Tá no TikTok. É. Não tá. Todo mundo achou aí Segunda Crônica 7,14? Segunda Crônica 7,14. Quem pode ler para nós, por favor? Segunda Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Um texto clássico, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos. O texto está ali. 2 Crônicas 7,14. Qual que seria o tema do meu sermão à luz desse texto? Vamos lá. Arrependimento. Encaixa ou não encaixa? Top. Dá certo. Vamos lá, vamos pensar mais. Meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos. Vamos lá, vamos lá. Chamar a Deus. O povo que chama a Deus, que clama a Deus, também encaixa. Arrependimento encaixa, o povo que busca a Deus, é o povo que se chama pelo meu nome, quer dizer que é um povo que chama pelo nome dele, que tem outros povos que chamam pelo nome de outro Deus. Então, esses temas que foram citados já dá certinho também, arrependimento, o povo que chama por Deus. Um tema também, vamos ver se encaixa. A oração para ser atendida tem critérios. Sim ou não tem? O que ele está falando aí? Povo que, tem vários critérios para essa oração ser atendida, sim ou não? Quais são os critérios? Está aí no texto. Não tem muito critério no texto aí para a oração ser atendida. Vocês querem trabalhar com esse tema? Vai na contramão, principalmente de algumas denominações. Vai, mas o texto é claro. Neopentecostais que, sem citar nomes, costumam colocar Deus na parede na oração. Sim, exato. Tem critério para a oração ser respondida, está aí no texto. Então vamos trabalhar? A oração que Deus ouve pode ser assim? Fica legal ou não? É a oração que Deus ouve, está aí no texto. Ele está falando para ele ouvir o que tem que ser feito aí, nesse texto aí. O tema está falando? É, o tema. Ah, sim. Então vou colocar a oração que Deus ouve. Tudo bem? Pode ser esse? Colocar então a oração que deu tema, ó. Tanto é, pastor, que no verso 1 desse capítulo aí, Salomão ora e quando ele termina de orar, há um acontecimento de Deus. Desce, sim. É esse texto. É a inauguração do templo. Exato. Então nós já temos o texto, 2 Crônica 7,14, já temos o tema. A oração que Deus ouve. A introdução que o pastor Fernando acabou de falar é na inauguração do primeiro templo de Salomão. Esse é o contexto. E agora as divisões? Vamos lá, vamos para o texto. Igualzinho nós fez no outro texto. Igualzinho, vamos para o texto. Aqui dá muita divisão, mas nós não pode pegar todas, porque é só 7. E o tempo da pregação é curto. E o tempo da pregação, infelizmente, sempre é curto, né? Sempre é curto.
Infelizmente. Vamos para o texto. Qual poderia ser minha primeira divisão? Já foi até falado aqui já. Como tema. O meu povo é um negócio legal para você trabalhar. Já mostra que tem outros povos, né? Eu podia colocar na primeira divisão o povo que chama pelo meu nome. Minha primeira divisão, o povo que chama pelo meu nome. Então poderia ser minha primeira divisão. O povo que chama pelo meu. O povo que chama pelo meu nome. Olhando para o texto, segunda divisão. Vamos lá, segunda divisão, olhando para o texto. Segunda divisão aí. Que busca a minha face. Olha aí. O que é buscar a face? Intimidade. Olha que legal aí, ó. Que busca a minha face. Boa, irmã. O que vem primeiro aí? Que ora e busca? Isso, que ora e busca. Então pode ser. Que ora e busca a minha face. Vai anotando aí que se a minha letra é difícil de entender. Eu escrevi em hebraico. Que não precisa ter manifestação fisicamente. Não precisa. Exato. Então, vamos lá. Pode continuar no texto. Vai lá, irmão, pode falar. Aí, ó, ele já está sintetizando a palavra. Isso é legal. Você pode optar por colocar a palavra que está no texto bíblico ou fazer que nem o irmão. O irmão sintetizou a palavra, né? Pegou a ideia ali e já mudou o termo, né? Se o povo que chama pelo meu nome se converter, né, mostrando arrependimento, qual o termo que você usou? Meu irmão, o termo? Transformação. Mas como é que tá no texto? Como é que tá no texto? Mas pode colocar transformação também no seu. Se converter do mal. Se converter do mau caminho. Pro texto, vamos pro texto. Tem mais divisão aí. Povo que chama pelo meu nome, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Olha aí, aqui já estão os critérios. Esses são os critérios que Deus tá colocando aqui para atender a oração. Aí, agora vem a resposta de Deus. Então aí sim eu ouvirei. Aí, ó. Então ouvirei. Então ouvirei. Continuação. Tem que ter todo esse processo, pastor, para lá no final Deus entrar com a providência. Perfeito. Então ouvirei dos céus. Aqui tem muita coisa para trabalhar agora, nem vai caber. Hã? Perdoarei. Perdoarei. E vou colocar já tudo dentro. E sararei a sua terra. Pronto. Sararei a sua terra. Sararei a sua terra. Meus irmãos, está aqui. Mais um sermão textual que nós montamos junto, galera. Todo mundo com a Bíblia aberta, passo a passo. Pastor, a terra aí pode ser aplicada como casa, família, ou igreja? A aplicação do texto no contexto imediato é terra mesmo. Terra ali, da ideia de Israel ali mesmo, o povo ali envolvido com... É um simbolismo, né? Tem gente que joga pro coração, né? Joga pro coração, a terra como coração, porque fala da semente lá no Novo Testamento. Cada semente caiu num lugar, que é simbolizado como coração que recebe a palavra. Tá aqui, pessoal, outro sermão textual, tranquilinho, montando em menos de 10 minutos, você com a sua Bíblia aberta, e a pregação seria do mesmo jeito. Queridos irmãos, Pai do Senhor Jesus, Deus seja louvado pela vida do pastor Caio que me convidou, muito obrigado pelo pastor Fernando que me indicou, louvado seja Deus por isso. Eu quero agradecer a igreja que está aqui na noite de hoje. Por gentileza, abra o texto aí, 2 Crônicas, capítulo 7 e verso de número 14. Leia o texto pausadamente, tranquilamente, que todo mundo entenda, sem ser afobado. E hoje, pessoal, eu quero pregar em um tema: a oração que Deus ouve. É isso mesmo, Deus tem critérios para ouvir a oração. Dentro desse contexto, o filho de Davi, o rei Salomão, edificou um templo para Deus, e ele orou a Deus, pedindo para Deus habitar naquele templo. E Deus aqui vem responder ele. Isso daqui é uma resposta de Deus. E aí Deus diz o seguinte para ele, que eu quero trabalhar aqui com vocês, 6 tópicos na noite de hoje. Primeira coisa, o povo que se chama pelo meu nome. Ora, fica mais do que claro que tem vários povos que chamam pelo nome de outros deuses. Mas tem um povo especial,
particular, separado, diferenciado, que só chama pelo nome do Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então é um povo que é fiel somente a um único Deus. Então ele fala deste povo dele. Se este povo dele orar e buscar a face, oração e buscar a face, já está totalmente ligado à intimidade, à vida com Deus. Isso aqui pode, mas desde que você volte. Ó. Isso aqui pode. Ó. Intimidade é Mateus 6,6. Fecha a porta do seu quarto e em oculto ora com o seu Deus que te ouve. Isso é buscar a face de Deus. Já voltei. Eu fui lá e já voltei. Se eu ficar lá, já mudou o sermão. Já perdi o sermão. Então buscar a face é intimidade, é vida com Deus, é vida ali de constância. E a terceira coisa que eu quero falar para vocês, se converter dos maus caminhos. Veja que interessante. Veja que interessante. Às vezes o povo de Deus anda por maus caminhos, mas mesmo o povo de Deus andando por maus caminhos, não deixa de ser povo de Deus. Ele continua chamando de povo de Deus, porque o verdadeiro vai voltar. Ele se converte, que é o que Deus está falando. Se converter dos maus caminhos. E agora vem a resposta do tema da minha pregação. Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você que está aqui na noite de hoje, entendendo como que é a oração que Deus ouve, você que o Espírito Santo está te conduzindo ao verdadeiro arrependimento, para que você possa verdadeiramente buscar a face de Deus com oração, com o coração quebrantado, porque somente assim Ele vai ouvir a sua oração, Ele vai perdoar o seu pecado e vai sarar a terra. Aonde está você essa noite? Levante as suas mãos, vem aqui que nós vamos orar pela sua vida. E Deus vai perdoar os seus pecados e sarar a sua terra. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Acabou. Está exposto o texto, está exposto a pregação. Você usou todo o texto. Eu falei alguma coisa da cabeça ou da Bíblia? Não fiquei só na Bíblia? O dízimo? Para pregar, montar um sobre o dízimo? Mexe com isso não, pastor. Pessoal, alguma dúvida sobre o sermão textual? Esse daqui é o textual, que só usa um único texto. Alguma dúvida? Então vamos lá, mais conselhos sobre o sermão textual. Ele é excelente para saudações, dá para se pregar ele, mas para se pregar ele você tem que dominar muito o assunto, porque você vai ter palavras para usar, né? Recortes do texto para usar. E detalhe, procure buscar texto que tenha conteúdo para você trabalhar. Olha o tanto de coisa que eu achei nesse texto aqui. Tem bastante coisa. Vai pegar um versículo que não tem nada. E tem também tomar cuidado para não pegar versículos que você pode desconstruir uma doutrina bíblica. Por isso nós aconselhamos, vai pregar um sermão textual ou trazer uma saudação, vai para o livro de Salmos, que lá são cânticos, as palavrinhas já está montadinha, ela está bonitinha. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você pode ter muita coisinha legal ali para você trabalhar. Vai nas citações de Jesus Cristo, nas palavras dele tem muita coisa legal ali para se trabalhar. Ok, tranquilo? Pastor, o que mais tem acontecido que nós estamos vendo é gente que sai da mensagem, como o senhor falou, e depois para voltar é uma dificuldade tremenda, porque não encaixa aquilo que ele tentou aplicar com uma leitura intertextual, que não tem nada a ver com o cerne do texto. Ele não consegue mais voltar para a mensagem, a igreja fica assim. Não volta, é o sermão, praticamente salada mista, né? A pessoa ela vai para lá, vem para cá, só para cá, desce para lá, e você não entende nada, né? Fala, mas o que Deus quis falar hoje? O irmão falou de céu, falou de inferno, falou de perdão, falou de dízimo, falou de brigar, e eu não entendi o que Deus quis falar. Não é um tiro certo. Se você seguir essa estruturinha, é uma pancada certa, irmão. Todo mundo, se a pessoa nunca entrou na igreja, ela vai sair. Eu entendi o que aconteceu aqui hoje, eu entendi o que o irmão falou lá. Ele falou sobre a oração que Deus ouve, então tem critério para Deus ouvir, ele explicou, acabou. Qualquer pessoa vai entender, não tem como não entender. Porque é simples, é autodidata, o negócio é fácil. Qualquer pessoa, criança entende quando você segue a estrutura do sermão. Irmão, seguindo a estrutura do sermão, falar com experiência. Depois que eu aprendi isso daqui, eu nunca mais parei de usar minha Bíblia, meus cadernos, é sempre assim. E eu vou falar, o nego pode ser ruim, mais ruim, se seguir a estrutura não erra. Não tem como errar, não te deixa errar.
E eu falo, pessoal, é melhor você levar, às vezes, no culto, não é pecado você levar seu sermãozinho montado aí, ó. Esse meu caderno aqui é cheio de sermão, que eu já preguei e prego. É mais bonito você levar isso daqui, se você ainda não domina o sermão, e outra coisa legal para falar com vocês, essa ideia de que não pode repetir pregação. Que não está escrito isso daí? O louvor pode cantar, todo domingo mesmo louvor, né? Aí não tem problema. Pregou mesmo sermão é pecado, é comida requintada. Tira isso da cabeça, gente. Os maiores pregadores, eles chegaram num bom senso que para uma mensagem ficar boa, você tem que pregar ela no mínimo 65 vezes. A mesma mensagem, não é, irmão? Porque quanto mais você prega, mais ela fica na sua mente, no seu coração, ela flui mais tranquila. A pregação dos apóstolos era Jesus morto, crucificado, ressuscitado. Eles não podiam pregar outra coisa, então? Então prega o mesmo sermão, prega, reprega, prega. É complicado pregar na mesma igreja. São públicos diferentes. É, público diferente. Mas pregue o mesmo sermão, pregue e repregue, você vai perceber. Eu falo com conhecimento. Tem pregador que também que prega lá, irmão aqui, eu não sei mais quem prega. Quanto mais você prega um sermão que Deus te deu, mais gostoso ele fica para você pregar. E outra, você nunca consegue pregar do mesmo jeito. Nunca! Você pode tentar usar a mesma palavra, você não consegue pregar do mesmo jeito. É um negócio assim, inacreditável. Você fala, eu vou pregar do mesmo jeito, você não prega. Porque você vê que quem te conduz é o Espírito Santo, pessoal. Por mais que você tenha aqui toda a estruturinha, tudo isso daqui é um apoio. Quem vai te conduzir é o Espírito Santo de Deus. Bendito seja o nome do Cordeiro. Tranquilo para o sermãozinho textual? Estão prontos para montar? Se eu pedir para montar agora, vocês vão montar o sermão textual? Aí o povo quer montar, só não vai dar tempo. O certo era para falar para vocês montar, mas não vai dar tempo. Daria tempo para montar, para passar 2. Vocês querem montar, pessoal, agora? Quer fazer o teste? O meu medo é não dar tempo. Que geralmente quando eu faço esse simpósio com mais tempo, aí junta grupinho de 4 pessoas e monta o sermãozinho na passa na lousa. Mas é capaz de não dar tempo. No final eu vou perguntar para vocês qual que vocês acharam melhor para montar e vocês decidem, junta grupinho, monta e na passa uns na lousa, beleza? Então eu vou apagar aqui agora, nós vamos para o segundo tipo de sermão, tá bom? Quem puder pegar uma água para mim, eu vou agradecer muito. Que alegra o coração do homem. Opa! Nós vamos fazer um simpósio só de escatologia aqui. Aí você vai amar. Esse você vai amar. Esse daí você vai dar piruleta, né? Quem sabe? Pessoal, eu preciso de uma Bíblia bem assembleana, daquelas que tem aquelas letrinhas no rodapé. Que a minha acho que ficou em casa. Quem tem aí? Obrigado. Sabe aquela letra, aquela Bíblia que tem uns numerinhos embaixo no rodapé? Deixa eu ver se a sua vai dar. Eu acho que tem, deixa eu só dar uma olhada aqui. O texto que nós usamos para o sermão textual, que é o texto de João, capítulo 3, verso 16. Pessoal da live aí, Deus abençoe, obrigado a vocês. A bateria do celular está acabando. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Para mais conteúdos, galera, vocês correm lá no meu Instagram, tá bom? Lá no meu Instagram, lá tem mais conteúdo. O Instagram tá no link aqui do meu perfil. Beleza? Deus abençoe vocês, continue abençoando muito. Corre no link lá do meu perfil no meu Instagram, que lá tem muito mais conteúdo. Deus abençoe vocês aí e até a próxima.